Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada, aula 32. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure de consultar cliente por código e por nome. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, databases, professor Drauzio, programabilidade, história de procedures. Na aula passada nós fizemos a procedure de consultar fornecedor por código e nome. E nessa aula de hoje nós vamos fazer a procedure de consultar cliente por código e nome, só que na aula passada nós fizemos utilizando um if para verificar se era por código ou por nome. Nessa aula de hoje nós vamos fazer utilizando o where, nós vamos utilizar a lógica matemática para validar se é um ou se é o outro. Então vamos lá. Vou criar uma nova query, botão direito no banco Professor Drauzio, New Query, vou minimizar, aumentar o zoom aqui embaixo. Então qual que é o primeiro passo? Eu quero criar, que em inglês é create, um procedimento, uma procedure chamada OSP cliente consultar por código e nome. As, começo, que em inglês é begin, e o end, que é o fim. Então o primeiro passo, colocar os dois parâmetros, que é o ID do cliente e o nome do cliente. Da mesma forma que foi feito na aula passada. Então eu tenho aqui ID da pessoa cliente, que é o código, e o nome. Lembrando que vou colocar nulo também, mesmo esquema da aula passada, porque esse aqui é o valor default, o valor padrão. Então se eu não passar o código, ele joga nulo aqui dentro do código. Se eu não passar o nome, ele joga nulo aqui dentro do nome. Aí eu não sou obrigado a passar os dois sempre, eu passo só o que eu quiser, o outro assume o valor nulo dentro dele. Vamos fazer aqui a implementação. Vou aumentar um pouco a altura aqui para ficar mais visível. Então, o corpo. Selecionar tudo de qual tabela? Da tabela de cliente. Vamos grifar e executar para ver o que tem lá dentro. Olha lá, eu tenho o 2 e o 3. Maravilha, tem dois clientes lá dentro. Então eu fiz o select, selecionar tudo na tabela de cliente. Então a tabela de cliente é a nossa tabela principal. Vou apelidar ela, vou colocar um apelido, scli de cliente. E aqui eu já coloco só o campo fixo, ID pessoa cliente. Então comecei. Agora eu vou juntar com a view, né? Então eu vou fazer o join, o VW, pessoa física e jurídica. Eu vou dar o apelido de as pessoa. Aí aqui eu vou falar onde, quer dizer, onde que é, qual que é a ligação entre as duas, essa palavrinha aqui que fala que a partir do que eu escrever aqui na frente eu vou estar ligando as duas tabelas. Quais duas tabelas? Essa aqui com a view, né? Quando você faz uma view, ela é como se fosse ela é a representação de uma tabela. Então onde a tabela de cliente, ponto, o campo ID pessoa cliente for igual na tabela de pessoa, que é a nossa view, o campo ID pessoa. Então ele tem aqui a tabela de cliente que tem o 2 e o 3. Aí ele vem na view e fala assim, bom, tem o 2. 2, você está aí na view? Tô. Pega todas as informações e junta com essa, faz o join. 3, você está aí na view? Tô. Pega todas as outras informações da view e junta aqui, faz a junção. Então é isso que é o join. Se eu grifar, tem que estar o 2 e o 3 aparecendo, vou dar um execute aqui, o F5. Olha lá, continua o 2 e o 3, né? Lembrando para vocês, é sempre legal fazer esse teste para ver se sumiu algum deles, quer dizer que o join está falhando. Tem algum campo que não pode ser join, tem que ser left join. Vamos lá, vamos colocar os outros campos aqui para complementar a informação, vírgula. Agora eu vou pegar os campos da tabela de pessoa. Então esses são os campos. Então CNPJ, CPF, o nome, o ID do tipo e a descrição do tipo. Vou grifar de novo para ver se está tudo ok. Vou grifar e executar. Olha lá, agora ele trouxe todas as informações para mim. Ó. Então eu tenho o 2 e o 3. Os dois são físicas, ó, os dois clientes são pessoas físicas. O nome, um é Flávio, outro é Gabriel. Aqui está o CPF, como é física, né? Eu sei que aqui está o CPF. E aqui estão todas as informações. Lembrando que essa janelinha aqui, ó, chama janela de resultados. Então, results, ó. Então, atalho Ctrl R, ó. Ctrl R exibe e oculta ela. E agora que é a parte chave dessa aula. Tá? Até aqui não mudou nada das últimas aulas, no select, fazendo um join com a view. Não mudou nada, fizemos várias vezes. Agora, o segredo, a chave dessa aula, a parte complexa, está no que nós vamos implementar a partir de agora. Então, vamos fazer o where. Vou aumentar um pouco aqui, para ficar mais visível na tela. Então, vamos lá. Como é que funciona o where? Então, o where vai ter que tratar das duas variáveis. Ele vai ter que tratar a variável pessoa, cliente e nome. Então, vamos fazer a estrutura dele, depois eu coloco aqui a implementação das variáveis. Então, where
Aí aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou ter dois parênteses e o AND, esse e esse. Então aqui entra aquela matéria de lógica matemática da faculdade, tá? Aquela parte de verdadeiro ou falso, e, ou, or, sabe? Então aqui é o seguinte, se o que tiver que eu escrever aqui agora for verdadeiro e, ó o AND, ó, então deixa eu aumentar, e o que eu escrever aqui embaixo for verdadeiro, então tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. O registro vem. Então o que é o registro vem? Quer ver? Deixa eu selecionar tudo e dar um executar aqui para vocês verem. Então aqui ele trouxe algumas informações, né? Então se o que for verdadeiro lá, por exemplo, ele vai verificar essa linha. Ele vem linha por linha. Vamos, deixa eu verificar essa aqui. As duas coisas que o Drauzio escreveu lá é verdadeiro? Então essa linha vai. Então ele marca ela para ela ir. Aí vai para a próxima linha. As duas coisas que o Drauzio escreveu lá é verdadeiro? Então essa linha também vai. Então ele vai fazendo isso linha por linha. Todas as linhas que atenderem aquelas duas implementações que eu vou fazer ali agora, essa linha vem no select. Se ela não atender, ela não vem. Então entra o verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A primeira parte, ele vai verificar. Se essa variável for nula, quer dizer que ele está procurando pelo nome. Então a linha já vai ser verdadeira. Então vamos lá. Eu venho aqui e falo assim, ó. Se essa variável aqui is nulo, quer dizer que a de baixo não vai ser. Então ele vai marcar essa aqui como verdadeira. Se ela não for nulo, então essa aqui vai ser falso. Aí eu tenho que fazer a segunda parte dela, que é para ela pegar o conteúdo dela e procurar o registro no banco. Então vai ser assim, se o ID da pessoa do cliente for nulo, ou, or, lógica matemática, o ID da pessoa cliente for igual, vou diminuir o zoom aqui para ficar mais, para caber na tela, né? For igual ao que? A variável pessoa cliente. Ó. É assim que funciona. Então ele verifica. É nulo? Se for, já atendeu. Essa linha já é verdadeira, ela vai verificar a linha de baixo. Então, se não for, aí ele vai na tabela, linha por linha na tabela, ó, aí entra essa parte aqui, ó. Ele vai linha por linha na tabela verificando. Então, o que é linha por linha? Ele vem aqui, ó. Ele vai falar assim, bom, o ID da pessoa cliente é 2? Então essa linha vem. O ID da pessoa cliente é 2? Não, essa linha não vem. Então ele vai linha por linha verificando para ver qual que atende essa outra parte aqui, ó. Então, se atender essa parte, a linha vem. Senão, não. Se ela for nula, todas as linhas atendem. Então, deu certo. Mesma coisa para a segunda parte. Vamos pegar um nome. O nome for nulo ou o campo nome, ó, que é esse aqui que nós temos dentro da view, for igual, aí vou fazer o like como eu fiz lá na outra aula. Like, o percentual, que significa qualquer coisa, mais essa variável que está vindo lá em cima, mais o percentual. E aí está pronto. Pessoal, isso aqui realmente é complicado para quem está começando. Por isso que eu falei, quem está começando, que vê que não vai entender isso daqui, pode fazer o if no começo até você pegar o jeito e vai estudando, entendendo essa lógica. O dia que você fala, não, agora eu entendi, aí você usa ela. Tá vendo? Ela está pronta, é isso aqui. Então, ó, vamos verificar, vamos fazer uma simulação. Ó. Por exemplo, aqui, ó, entrou na procedure, a variável ID pessoa cliente vai ser igual a 3. 3, ó. E aqui vai ser nulo. Então, estou fazendo uma simulação. Então, vamos supor que eu passei essas duas informações, 3 e nulo. Aí vem para o where. Ó, então, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, e aqui vai ser nulo, ó. Nulo, e aqui vai ser nulo. Então, substituir. Então, olha lá, 3 é nulo? Não, falso. Então, isso aqui ele já deixou falso. Ou, ó, ou, se é esse ou esse for verdadeiro. O ID da pessoa cliente é igual a 3, aí que ele vai fazer? Vai vir aqui e vai verificar. Ó, tem algum ID que é igual a 3? É igual a 3? Não, é igual a 3. Opa, esse é. Aí essa linha aqui vai ser verdadeira. Então, essa linha vai vir. Então, aqui, ó, tem algum ID da pessoa do cliente na tabela que é igual a 3? Tem. Então, os que tiverem, ele vai trazer. Aí, ele vai para a linha de baixo. Nulo é igual a nulo? Então já é verdadeiro. Então, essa linha aqui já deu ok, já atendeu. Tá vendo? Então, como aqui é nulo, a linha vai ser verdadeira, então ele mata essa linha aqui, ó, ela é descartada, e aí só fica aqui para procedure validar. Tá vendo?
Então assim que funciona. E se fosse o inverso, ó, deixa eu voltar as variáveis aqui. Aí vamos lá, vou passar nulo aqui, vou deixar nulo como padrão. E vou colocar, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, Flávia. Vamos lá, entrou Flávia, então aqui ó, vai ser nulo. Aqui vai ser nulo nessa variável. Aqui vai ser Flávia. E aqui vai ser Flávia. Vai entrar assim. Aí vamos lá, vamos validar. Nulo é nulo? Verdadeiro. Quer dizer, essa linha aqui, como está dentro do parênteses, ó, quando está dentro do parênteses, tá vendo que aqui abre o parênteses e fecha o parênteses? Quer dizer que tudo isso aqui, se esse for verdadeiro ou esse for verdadeiro, um ou o outro, essa expressão inteira ela já é verdadeira. Então, isso que é a lógica matemática. Então, nulo é nulo? Verdadeiro. Opa, legal. Então, essa linha aqui já é verdadeira. Já não precisa nem olhar o resto. Então, a linha é verdadeira. Vamos para a próxima linha. Flávia é nulo? Não, essa parte aqui é falsa. Então, não é por aqui que eu vou ver. Então, aí eu vou então, olhar essa parte aqui. Aí ele vai falar assim, ó, vê se os campos, quais os campos lá na tabela de pessoa tem a palavra Flávia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir, vai localizar, opa, esse aqui tem a palavra Flávia? Tem, opa, esse vai. Esse tem, não, esse não. Então, ele vai e traz só o primeiro campo. Tá vendo? Então, é assim que funciona. Então, vou voltar aqui como estava antes. Essa que é a inteligência. Eu estou mostrando com 2 campos, mas você pode fazer isso aqui com 10 campos, por exemplo. Tá? Aí você pode setar todos nulos, vir fazer isso para os 10, porque se um dos 10, todos que forem nulo, ele já vai matando nesse comecinho aqui, ó. A linha fica verdadeira. Essa é verdadeira, por exemplo, se tivesse falado, essa é verdadeira, é nula, 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 nula. Aí o que não for nulo, essa primeira parte, ele vai verificar nas tabelas se atende ao valor que está dentro da variável de entrada, desses 2 parâmetros aqui. Então você pode fazer para quantas variáveis você quiser. Tá feito, pessoal? Complicado, né? Um pouquinho no começo, a pessoa quando está começando a programar, se ela não entendeu bem aquela parte de lógica matemática, onde você tem o AND e o OR, tá vendo? Ó? E ou, né? Um ou outro é verdadeiro. Se um dos dois for verdadeiro, é verdadeiro. Quando tem o AND, não. Quando tem o AND, tem que ser verdadeiro. Então tem que ser verdadeiro esse e tem que ser verdadeiro esse para a linha ser exibida. Tá? Então aqui entra aquela materinha que normalmente a gente vê no primeiro, no segundo ano de faculdade de curso de ciência ou de sistemas de informação. Vamos executar para ver então? Então está pronta a nossa procedure. Tá vendo? Ó? Tá vendo que nesse caso ó, eu não faço 2 selects, eu faço um só. Então para dar manutenção é mais fácil, tá vendo? Se eu quiser colocar algum campo, fazer join com mais tabelas, eu faço só numa procedure. Então, quer dizer, tudo que é mais complexo acaba tendo menos código, né? Aquela forma que a gente sempre fala. Conforme você vai pegando experiência na programação, com menos linhas você escreve a mesma coisa que você escrevia com várias linhas quando você começou a programar. Então vamos executar, vamos clicar aqui em execute. Executei, comando completado com sucesso. Deixa eu voltar aqui a tela para cá. Então tá aqui, deixa eu descer aqui para ficar mais visível. Posso fechar então essa procedure que ela já foi criada. Vou no meu Object Explorer. Ela não está aparecendo aqui, vou dar um botão direito em história de procedures e vou em refresh para dar uma atualizada e aparecer a procedure que eu acabei de criar. Apareceu aqui ó, com star cliente por nome. Vamos fazer os testes agora para ver se está funcionando. Então vou em botão direito professor Drauzio, nova query, fazer uma nova consulta. Sempre falo do Ctrl Shift R, sempre que você cria tabelas, procedures, views, você aperta Ctrl Shift R, eu vou apertar, apertei, e aí você atualiza a memória com os objetos novos, então para ele te ajudar aqui no IntelliSense, quando você começa a escrever ele te ajuda. Então vamos lá, eu quero executar a USP cliente, olha lá, ele já trouxe isso que eu falo, que o Ctrl Shift R, ó, ele já traz aqui ajuda pra gente, para ficar mais fácil, não precisar digitar tudo, né? Ele já sugere aqui pra gente, a gente escolhe a setinha para baixo e dá um Enter. Quando eu dou espaço, você pode passar os parâmetros, mas como eu fiz na aula passada, eu vou mostrar nessa, então vamos lá. Quero pesquisar por arroba o ID da pessoa cliente, onde for 2. Então vamos ver aqui. Vou grifar e vou executar. Opa, lá, ele achou o 2, tá vendo? Vamos testar com o 3 agora, para ver se tem o 3, também tem, ó. Olha lá, o 3, ele achou também, ó, Gabriel. E o 4, vamos ver se existe o 4. O 4 ele não vai encontrar, ó. Olha lá, ele trouxe
a estrutura das colunas, mas não encontrou nenhum registro. Agora vamos fazer pelo nome, vamos usar a variável nome, arroba, nome, tá vendo? Como eu coloquei que por default vai ser nulo, quando eu passo só essa, ele assume que essa aqui é nulo lá. E agora, como eu vou passar essa, ele vai assumir que a outra é nulo. Então vamos ver se a Flávia existe, ó, F5, execute. Olha lá, encontrou. Porque ele pesquisou aqui e encontrou Flávia, tá vendo? Se eu colocar só via, ó, que é só um pedaço do nome, tá vendo? Ó? Ele vai encontrar também, olha lá. Se eu colocar a letra A, Gabriel e Flávia têm a letra A, ó. Então ele vai encontrar os dois, ó, execute. Olha lá. Encontrou os dois por quê? Porque os dois nomes têm a letra A. E se eu pôr a letra Z, por exemplo? Nenhum dos dois nomes tem, ó. Então executa. Olha lá, ele não encontrou nenhum registro porque nenhum tem a letra Z. Pessoal, uma diferença importante entre essa procedure e a da aula passada é que a da aula passada, como é um if, se eu passar os dois campos, se eu passar o código e o nome, ele vai pegar o primeiro, que é o código, e vai tentar encontrar, e ele elimina, exclui o parâmetro nome. Então ele não desconsidera, ele considera o primeiro, porque eu verifiquei se não for nulo o código, ele procura pelo código, se não pelo nome. Nessa aqui não, nessa aqui ele considera os dois campos. Então se você passar os dois, ele vai pesquisar pelos dois, quer ver? Ó? Vamos pegar esse dois aqui que é o Flávio. Ó. Então vou executar aqui, ó. Eu vou jogar para a linha de baixo o parâmetro para caber. Ó. Então eu tenho aqui o 2 que é a Flávia e vou pegar o Flávio aqui para ele validar. Então ele vai validar se existe no banco uma pessoa com o código 2 e com o nome Flávia. Ele vai encontrar porque existe, né? Ó, vou grifar e dar um F5. Olha lá, ó, existe o 2 com o nome Flávia. Se eu mudar o Flávio e colocar aqui, ó, Drauzio, ele vai verificar, existe uma pessoa no banco com o código 2 e nome Drauzio? Ó, não encontrou. Tá vendo? Então, essa procedure, além dela ser melhor, que ela só tem um select e você trabalha com where, ela faz a validação de todos os parâmetros que você passar. Por quê? Porque lá dentro eu verifiquei se era nulo no começo, se não era, ele fazia a outra verificação. Então, como eu estou passando os dois parâmetros, ele vai verificar os dois. Quer ver, ó, deixa eu abrir de novo ela. Vou vir aqui na Story Procedures, vou vir aqui em consultar, cliente por nome, vou dar um botão direito e vou em modificar, para mostrar para vocês de novo o código para explicar mais um pouquinho. Ó. Então aqui embaixo, ó, se a gente olhar, ó, quando eu passo as duas, ó, ele verifica. ID da pessoa cliente é nulo? Não, é falso. Então é falso, aí ele vem para a segunda parte. Ou, aí vai lá, o 2, encontra o 2 lá para mim, ele encontrou, beleza, verdadeiro. Então essa linha aqui passou a ser verdadeira porque ele encontrou o 2. Aí ele vem para a segunda parte. O nome é nulo? Não, é falso. Opa, então vou verificar. Aí ele vai lá, no campo nome, tem alguma pessoa com o nome que eu falei, por exemplo, Flávia? Aí ele encontrou, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, levou o registro. Agora, quando eu coloquei Drauzio, ele encontrou o 2 aqui, que era a pessoa Flávia. Aí, quando ele foi procurar o nome, ele não encontrou o Drauzio. Aí aqui ficou falso. Ó. Então, verdadeiro com falso é falso, porque eu estou usando o AND aqui. Ó. Verdadeiro e falso é falso. Para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. E aí ele não trouxe registro. Por isso que ele, nessa questão, ele não trouxe. Então termina aqui a procedure de constar cliente por código e nome, utilizando o where um pouco mais bem elaborado, mais complexo. E aí nessa aula eu termino as três opções. Então você tem a opção de fazer separadas as procedures, você tem a opção de fazer junto, utilizando um if, else, e você tem essa terceira opção, que é utilizando um where um pouco mais elaborado. Então termina aqui a aula, na próxima aula eu vou fazer a procedure de constar produto.